aí do seu lado aí pra cá. Verso 1 e os 17. Do 14 ao verso 1, depois do 14 ao 17. Só o verso 1. Crônicas 20, 1 ao 17. o capítulo 1, o versículo 1, depois do 14 ao 17. O 1 diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, não vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Amém. Eu vou pôr que eu estou resfriando. Tem alguém que queira dar um testemunho? Você é muito pequeno para dar um testemunho. Alguém quer dar um testemunho? Dá tempo. Amém? Então vamos aqui, eu não trouxe isso. Ninguém vai falar, né? Então vamos lá. Vamos ter que ser breves, né? Por conta do horário. Hoje começamos mais tarde. Deus concede a Josafá uma vitória. Um pouco antes de vocês chegarem, a gente estava conversando sobre alguns aspectos desse texto também. Tem uma história na Bíblia, a gente vai ficar no texto e vamos ilustrar o que é uma vitória, né? Uma vitória nem sempre começa parecendo que é uma vitória. Uma vitória começa de uma maneira, às vezes, que a gente não entende. Quando Deus trabalha de uma forma que às vezes a gente não entende. Tem uma passagem na Bíblia que é no livro de Esther, né? No livro de Ruth, eu acabei de inventar um livro. No livro de Ruth, que é a história de duas mulheres. E chama atenção porque Noemi, que é inicialmente a personagem principal, ela perde o marido. E ela está num lugar, ela foi com o marido para um lugar, para uma terra, e nessa terra que ela foi, saiu de Belém de Judá e foi para outro lugar. E nesse lugar que ela foi, ela perdeu o seu marido. Perdendo o marido, ela tinha 2 filhos, e os filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Para um judeu é a desgraça, né? Mas elas casaram com 2 moabitas. Teve fome, e os filhos dessa mulher, os 2 filhos, morrem. Olha que história triste. Morreu o marido, morreu os filhos. No verso 6 do capítulo 1, diz que Noemi ficou desamparada do seu marido e seus 2 filhos. Por que desamparada? Porque só quem podia trabalhar eram os homens. Morreu o marido, morreu os 2 filhos. Mas é uma história, continua a história. Ela faz menção de voltar para a terra dela e uma das noras fica, a outra vai. Qual é o nome da outra? Ruth. Ruth vai. Eu não inventei o livro, né? Tem livro externo na Bíblia também. Tem um aí, falam que é. Hã? Falam que é. Tem um livro na Bíblia, né? Não, Esther não. Esther é um livro. Não, Esther está na Bíblia. E aí ela volta para a terra dela com a Ruth. Amém? Ela vai
desenvolver a história e vai chegar num ponto da história onde essa moça está trabalhando numa fazenda, ou numa plantação, ou numa terra, onde tem um parente de Ruth, de Noemi, que é Boaz. Ela se afeiçoou por ele se afeiçoou por ela. Ela conta para a sogra diz assim, esse daí, ele é meu parente. Ele é remidor, ele pode casar com você. Ela explica uma cerimônia, ela faz a cerimônia, ou um ritual, para convidar ele a casar, porém, ela vai descobrir lá na frente que ele não é o remidor dela, que o remidor dela é outro. Tem outro na frente. Ela vai, ele, né, toma a frente, vai na frente dos anciãos, 10 anciões da cidade, apresenta o problema para o remidor, convida o remidor para o problema, o remidor fala, não, eu caso com ela. Tá bom. Se você casar com ela, você tem que pegar as terras, as dívidas, mas também tem que pegar a mulher dele. Porque existe uma mulher, e você vai ter que remir a mulher do filho dele, né? E dar nome para ele, não posso, isso para mim virar um problema. Ele sai de cena e passa para Boaz ser o remidor. Boaz é o pai de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e Jesus nasceu na casa de Davi. Olha só o que teve que acontecer. Morreu o marido, morreu os 2 filhos, e ela voltou para a terra dela, porque ela saiu de Belém de Judá, né? Jesus nasceu onde? Belém de Judá, né? Jesus era filho de Davi, da família de Davi por parte de pai e por parte de mãe. Se Boaz não consegue casar com ela, remir, o outro consegue, o que aconteceria? A história seria diferente. Jesus viria de uma outra forma, se é que viria de uma outra forma. Percebe que a coisa parece não ser boa, né? Começa ruim a história, não começa? Só que termina de uma forma diferente. Amém. Amém? Ainda da palavra, eu li o versículo 1, disse assim, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros moabitas. Os inimigos de Josafá eram filhos de Moabe e Amon. Amém? Amém. Josafá representa Israel, que são filhos de Abraão. Não, Abraão. Israel são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são parentes de Moabe, porque os amonitas e os moabitas, a nação, a gente conversava aqui sobre isso também, que surge do relacionamento das filhas de Ló, né? Com as suas 2 filhas, a mais nova e a mais velha. Tem coisas que começam mal e terminam mal. No caso de Ló, terminaram mal, né? Porque as 2 filhas deram origem a 2 nações malditas, né? Que na Bíblia são nações malditas que deveriam ser mortas e extintas. Amém? Amém. Então nem tudo que começa mal termina bem. Nem tudo que começa bem termina mal. Quando Deus tem um propósito em algo, as coisas terminam de uma forma diferente. Quando Deus não tem um propósito em algo, aquilo não termina de uma boa forma. Quando tem a participação humana. Veja só. Tem coisas que Boaz fez que foram até onde ele podia ir. Tem coisas que Ruth fez que foram até onde ela podia ir. Ela foi, colhia as espigas todo dia de manhã, trazia as espigas para casa, depois ela voltava, colhia as espigas e voltava no outro dia, depois ela voltava de novo, e em uma das vezes que ela voltou, ela se deitou aos pés do homem e ele acordou com ela nos pés dele, ou seja, ele estava comprometido com ela. Aquilo mostrava para eles um compromisso com ela. Dali para frente, ela não podia fazer mais nada, mas ele, como remidor, começou a fazer tudo. Amém? As mulheres não podiam reter a casa de volta. As terras estavam presas. Não podiam mais ter a terra de volta. Mas ele, o servo remidor, o remidor, ele pôde ir lá e pegar as terras de volta. Elas não poderiam. O filho que ele teve, que Boaz teve, é Jessé. Não é, embora a Bíblia cite como filho de Boaz, ele não é filho de Boaz. Ele é filho do marido de Ruth. Amém? Então, na realidade, o avô de Davi é o marido de Ruth. Né? Vê para mim qual é o nome dele, que eu esqueci. Qual que é o filho que é? Se é o Finéia ou se é o outro. Então, percebe? Mas, quando há desobediência... Obed.
Então, você vê que pela desobediência ele perde o direito de ser o pai de Davi, ou pai de Jessé, não? Que é o pai de Davi, Jessé, pai de Davi. Ele perde o direito de ser o avô de Davi, porque ele desobedeceu. Obed. Aqui tá Malon e Quilion, os filhos de Noemi. Então é um dos dois. Então você viu, quem ouviu Obed, hein? Eu vi aqui. Será que é outra tradução? Não, tá certo. Então esse homem, ele perde o direito de ser uma linhagem importante pela desobediência dele. Amém? Então quando Jó fala assim, temos recebido o bem de Deus, porventura quando vier o mal, nós também não receberemos? Ele não diz que o mal vem de Deus. Diz que todas as coisas que Deus mandou eram boas. E quando vier uma coisa ruim, nós vamos nos voltar contra ele. Esse é o problema nosso. Esse é o problema do cristianismo. Este é o problema que a Bíblia está mostrando assim, porque a gente às vezes rejeita algo, amém? Só que aquilo que a gente está rejeitando, às vezes não, né? Sempre tem um propósito maior. Amém? Veja só. Por que as coisas acontecem lá atrás? Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai. Preste atenção. Como que é a salvação? Vê se não aconteceu isso na vida de Ruth. Ó. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai. Estais em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco. Olha só, Ruth. Para. Fica de pé. E vede a salvação. O que Ruth fez? Nada. Amém? Nada. Ela ficou dentro de casa parada, não pode fazer nada. Pode. Ficou observando a salvação. O que é a salvação? Alguém salvar o nome da família dela, porque a família dela ia acabar. Não ia acabar? Só que o que estava escrito para acabar ficou eterno, porque da família dela saiu Jesus. E eternizou o nome da família dela. Então em Jesus o nome da família de Ruth, de Noemi, perdão, ficou eternizado. Uma família que estava cancelada em Israel, porque morreu o pai e os dois filhos. Morreu o marido e os dois filhos. Acabou a família. Certo? Só que Deus preparou a salvação. Quem é a salvação? É Boaz. Quem é a sua... Só uma coisa, o menino era do Boaz mesmo. O filho é de Boaz. É o Obed que ela falou. A Obed. Foi o que Ruth gerou. Sim, mas quem era o marido de Ruth? Então, Obed é o pai. Obed é o avô de Davi, pai de Jessé. Certo, mas quem é o marido de Ruth? O primeiro marido de Ruth quem é? Ah, tá. É o Malom lá. É o Malom. Marô. Quando o Malom morre, Ruth fica sem marido. Certo? Certo. Quando o outro morre, a outra mulher volta para a terra dela e vai seguir os costumes dela. Então, não tem nome de filho aí. O marido de Noemi morreu. Então acabou o nome, descontinuou, certo? Morreu o pai, morreram os dois filhos. Não tem mais família, não tem mais sobrenome da família. Silveira acabou. Aqui, Entenderam? Silveira acabou. Para voltar ao Silveira, na lei de Israel, o que tinha que acontecer? Alguém tinha que ter remidor. Como não tinha parente próximo, tem que ir num parente mais próximo. Na linhagem seria Boaz. que é da Só família. que quando Boaz vai no sacerdote, o sacerdote lê para Boaz a genealogia, ele descobre que tem um parente mais próximo. Então ele tem que chamar o parente mais próximo. O que eu quero dizer com isso é o que é? É o plano de Deus. É o plano de Deus. Amém? Veja só. Parece que está fugindo ao controle. Parece que está escapando. Só que Deus tem o controle. Porque quando ele vai e recebe a notícia, ele poderia ter desanimado, né? Não, ele falou, vou chamar o cara. Vamos ver se o cara quer. Ô fulano, não diz o nome da pessoa. Fulano, vem cá. Você quer? Ó, a mulher está ali, tem que assumir a mulher, você é o parente mais próximo, tem as terras, tem que assumir as terras do fulano, você está disposto? Ele fala, estou, terra, quem não quer terra? Quem não quer posse? Estou disposto, vou resolver esse bagulho aí. Só que tem um problema, tem uma pessoa, um ser humano, uma mulher, e precisa casar com ela e passar o nome do irmão para frente. Ou seja, você vai ter um filho que não vai ser seu. A terra que você acha que é sua, vai ficar para ele. Porque
A gente precisa continuar a lei. E aí? Ah não, isso vai me criar um problema. Eles só queriam dinheiro, gente. Com isso, as testemunhas que estão ali lavram uma escritura, um documento. 10 testemunhas assinam, eles fazem um juramento, tiram o sapato, fazem um juramento e falam assim, olha, a partir de agora, você abre mão do seu direito de ser remidor e eu vou ser o remidor de Ruth. Eu vou ser o remidor da casa de Obed e Noemi. Amém? Amém. Está resolvido o problema. Percebe? O que ela podia fazer? Nada. Não podia fazer nada. O que você pode fazer na salvação? Ficar de pé, gente. E observar a salvação. O que é observar? Confiar, Thomas, que vai dar certo. Confiar que o plano de Deus é perfeito. Porque eu não falei, se o homem assume o fulano de tal, Jesus ia ser filho do fulano de tal, da família do fulano de tal. Que você percebe que é diferente? Um se preocupou com o bem-estar da pessoa. Ele viu a mulher e se preocupou com o bem-estar. Falou assim, olha, deixa as espigas maiores para ela. O outro era miserável. Tem terra? Eu quero. Eu vou ser o remidor. Já foi arrebatado. Percebe? Um era bom, o outro era miserável. O outro era muquirana, queria coisas materiais. E Jesus nasceu na casa certa, da maneira certa. Observa a salvação. É a mesma coisa para Josafá. Observa a salvação, Josafá. Olha, fica parado, fica de pé e observa. O que a gente quer fazer? A gente quer sair, quer lutar, quer batalhar, quer resolver. E Deus fala, fica parado aí. Fica de pé. O que é ficar de pé? Ficar de pé é a parte mais difícil do processo, Dani. Ficar de pé é você acreditar, manter a fé. É você falar assim, não, vai dar certo, porque Deus me prometeu. Vai dar certo, porque Deus está cuidando de tudo para mim. Vai dar certo, porque o plano de Deus é perfeito. Mas tem os amonitas, tem os moabitas, tem essa peste aí, tem essa praga, essa coisa ruim. Como que faz com isso? Por que Deus não matou os moabitas ainda? Por que Deus não destruiu os amonitas ainda? Porque tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz, Deus criou o ímpio para o dia da destruição. Então o mal, Deus criou ele para o dia da destruição. Criou o ímpio para o dia da destruição. Ou seja, o ímpio, o mal, vai ser destruído um dia. Ok? Até lá, Deus permite que fique. Porque Deus queria operar um grande livramento para Josafá, mas como vai operar um grande livramento se não tiver oponente? Como Deus vai fazer algo e mostrar o nome dele se não houver oponente? Não dá. Por isso que tem que confiar. O rei foi advertido por um profeta pequeno, Jaaziel, que nem aparece na construção dos profetas de Israel. Então, às vezes a gente imagina que vinha de um lugar algo tão grande, e Deus pega algo tão pequeno para resolver um problema tão grande. Foi ele que falou para o rei, olha rei, fica parado, fica de pé e observa a salvação que Deus vai dar para você. Porque Deus já fez isso lá atrás. E está cuidando aqui de novo. Tinha o mal lá atrás? Tinha. Tinha o mal. Porque sair de Belém de Judá e ir para onde eles foram, significa virar as costas para Deus e ir buscar ajuda em outro lugar. Eles saíram, né? Sucedeu que depois que os filhos de Moabe e os filhos de Meamon e com alguns outros amonitas vieram pelejar contra Judá, contra Josafá. Tem um terceiro povo aqui, sabia? Moabe, amonita, moabita. São os amonitas, os moabitas, tem mais um povo aqui, mas deixa eu falar, não vou falar disso não. É difícil ficar parado? É. Tem hora que tem que parar, né? Tem hora que a gente não pode fazer o que a gente quer fazer. Tem hora que a gente não pode resolver, porque é Deus querendo resolver. Essa história, né, como a de Moabe, como a de Ruth, termina com um final diferente. Por quê? Porque deixaram Deus trabalhar. Não podiam fazer nada. Deus tinha um plano, né, que resultou
em Davi, passou de Davi, chegou em Maria e chegou em José. Deus tinha um plano. Moabe não sabia disso. Noemi não sabia disso. Porque se ela soubesse disso, ela não teria ido para outro lugar. Certo? Só que veja só, a nora, ela é da onde? De onde é a nora? A nora não é crente, gente. É crente, todos? Ela não é judia. Ela não é de Israel. Os caras vão para uma terra e ainda pegam lá 2 mulheres. Olha a possibilidade de dar algo errado. Não é assim na minha vida e na sua vida? Olha a possibilidade de dar algo errado. A gente tem a mão podre para pegar coisas podres e trazer para a nossa vida. E falar assim, isso é bom, trouxe para a minha vida. Mas Deus, ele tem o hábito de trabalhar com coisas que a gente nem imagina e de forma que a gente não imagina. O que me assusta é isso, porque lá no livro de Juízes tem a história de Sansão, e Sansão fala assim, pai, fui andar pela terra aí, achei uma moça bonita, me afeiçoei por ela. E o pai fica preocupado, o pai é temente, porque é judeu, ele é prometido do Senhor, é separado do Senhor. Não tem judia, não tem uma israelita, filho, para você casar com ela, você tem que casar com essa mulher aí, que é de outra terra. Aí ele fala, não, gostei dela, quero ela, vai lá conversar com o pai dela. A Bíblia diz assim, porque tanto o pai quanto a mãe, a Bíblia diz assim, porque não sabiam eles que isso vinha do Senhor. Olha que absurdo. O motivo dele gostar da moça é porque vinha de Deus. Por quê? Aí continua. Porque Deus, Thomas, procurava ocasião para matar os filisteus. Arrumou uma encrenca lá, que resultou na morte de mais de 1000 homens. Ele lançou lá fogo para todo quanto é lado, matou, no final das contas foi uma briga, uma contenda, uma confusão, que ele acabou matando um monte de filisteus. Deus só queria matar filisteu. E se Deus quer matar filisteu, ele vai usar qualquer coisa na sua vida para matar filisteu. O cristão começa as coisas com ele, mas também termina as coisas com ele. Então não pense você que você vai ser sempre o começo das coisas ou vai ser só o fim das coisas. Vão ter coisas que vão começar na sua vida e vão ter coisas que vão terminar na sua vida. Então você tem que aprender a observar a salvação. Maria, mãe de Jesus, ela perdeu o menino, vocês conhecem a passagem. Ela vai embora, caminha 3 dias. Aí a desganheta fala assim, nossa, Jesus não está aqui. Faz 3 dias. Perdi Jesus, meu filhinho de 12 anos. Imagina perder naquela 12 dias, 3 dias depois. Aí volta, ai gente, perdi Jesus, vamos voltar para ver.